17, bem conhecido, nós já ministramos também nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, dizei: se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isso e aquilo. Agora, entretanto, vos jactanciais na vossa arrogância e pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Amém? Podemos assentar. Gostaria de me deter nessa exposição hoje, apenas no versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, e o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós já oramos, mas eu peço aos irmãos que mesmo sentados, curvem sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, Deus bendito, estamos diante da Tua palavra. Já foi, ó Deus, ó Pai, suplicado, ó Deus, a Ti, que Tu nos dê um coração, ó Deus, inclinado para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, ó Pai, nós Te pedimos, inclina, ó Deus, ó Pai, o nosso entendimento, os nossos corações para ouvir a Tua palavra. E abençoa-nos, Senhor, naquilo que iremos meditar nesta noite, nos faz compreender a Tua vontade, Senhor Deus, nos ajuda, ó Deus, a corrigir aquilo que precisamos. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos como se tivéssemos controle do amanhã. Nós fazemos planos, nós sonhamos, nós construímos projetos, mas a palavra de Deus nos chama a voltar a prestar atenção a uma realidade. A nossa vida é breve, ela é frágil e ela é imprevisível. Nesses últimos dias, mais precisamente no dia 24, por volta das 16 horas e 6 minutos, houve um grande terremoto. Nos noticiários vão anunciar que foram 2 grandes terremotos ali na Venezuela e surpreendeu toda aquela comunidade. E hoje os jornais atualizaram, o número de mortos vai para 1.430 mortos. Ninguém estava esperando, ninguém imaginava que a vida iria acabar num instante. Prédios desabaram completamente. Pessoas estavam voltando para casa, pessoas estavam saindo de casa. Alguns relatam que estavam em lugares para assistir o jogo do Brasil e até ignoraram o anúncio de terremotos, não levaram tão a sério. E a vida foi ceifada. Meu pensamento nessa semana tem sido sobre a brevidade da vida. E eu não sei se você tem pensado sobre isso, se você tem considerado isso.
que a vida ela é incerta e que às vezes nós vivemos como se nós tivéssemos muito tempo, muito tempo para viver, e nós devemos pensar, meus irmãos, que a vida ela pode ser breve, como foi breve para essas pessoas, mais de 1.430 pessoas. Então a grande pergunta não é quando morreremos, mas se nós estamos preparados para encontrar com Deus. A vida ela é breve como uma neblina. Tiago ele escolhe uma imagem bonita, mas também impactante da Bíblia. A neblina aparece ao amanhecer e é até romântico, né? Você olha aqui para o centro, quem mora aqui no centro, olha ali para trás dela, está coberto de neblina, você não consegue nem ver as casas. Tiago ele compara essa neblina com a minha vida e com a tua vida. Ele diz, olha, a nossa vida é muito passageira. É como uma neblina de manhã. Quando o sol aparece, logo ela some. E a neblina aparece ao amanhecer, e ela aparece cobrir tudo, mas basta o sol surgir e ela desaparece. Assim é a nossa existência. O salmista, no Salmo 90, verso 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que os nossos dias, os dias da nossa vida sobem a 60 ou ao vigor 90 e passa rapidamente e nós voamos. A nossa vida é muito rápida. O profeta declara, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 6 a 8, toda a humanidade é como a Eva, comparado com a Eva do campo. No livro de Jó, ele diz que os nossos dias são mais velozes do que um corredor e passam como uma sombra. A vida não é apenas curta, meus irmãos, a vida ela é incerta. E em quem você tem confiado? Você tem confiado no amanhã? Você tem confiado em quê? Como nós estamos vivendo? Nós estamos preparados para que, se, como na Venezuela aconteceu no dia 24, acontecesse aqui no Brasil, acontecesse aqui em Colinas, nós estaríamos preparados para encontrar com o Senhor hoje? Você está preparado para encontrar com o Senhor hoje? Numa discussão com Deus, Satanás, a respeito de Jó, Satanás ele chega a dizer para Deus assim, pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida. Quando nós vemos a nossa vida em risco, tudo que é de valor para nós, tudo que nós acumulamos, nós abrimos mão para ter mais um pouquinho de vida. Mas nós estamos vivendo como quem está preparado para prestar conta, para estar na presença de Deus, no juízo do Senhor, ou nós estamos vivendo como quem tem muito tempo pela frente? Que Deus nos abençoe, que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que nós tenhamos muitos anos de vida. Mas se nós tivermos, se você e se eu tivéssemos só hoje,
Ao sair da igreja, ao regressar para casa, a sua vida acabou. Você estava preparado para prestar conta da sua vida diante de Deus? Às vezes, nós vivemos como quem temos muito tempo. Estava meditando também sobre isso. Os irmãos souberam daquela situação da Taboca da Onça, onde o esposo de uma das nossas irmãs em Cristo lá estava cortando uma árvore, tirando o mel de abelha italiana, e aí um dos galhos veio e bateu na nuca, deslocou a coluna. Ele não morreu, a pancada foi muito forte, que deslocou a coluna, ficou, né? E ele foi levado, transferido para Grajaú. Foi consciente, mas quando ele entrou para a sala de cirurgia, 10 horas de cirurgia, a pressão baixou, e depois disso, ele não voltou mais. 35 anos de idade. E a gente pode dizer assim, uma vida toda, uma família nova, filhas pequenas. E às vezes a gente diz assim, eu tenho muito tempo para viver. O que eu posso contar de testemunho do Cássio é que Deus deu oportunidade para ele fazer uma decisão antes de entrar para a sala de cirurgia. E eu creio que o Senhor permitiu que ele não morresse com a pancada que ele levou. Meu irmão até disse que uma pancada daquela mataria qualquer pessoa. Meu irmão é enfermeiro no Hospital Geral lá em Grajaú, no setor de UTI. Ele disse, olha, a pancada que ele levou, qualquer um que tivesse pego aquela pancada teria morrido na hora. E nós entendemos que o Senhor não deixou que ele morresse para que ele tivesse a oportunidade de fazer uma reconciliação com o Senhor. Mas se a vida nos pega de surpresa, se nós não temos tempo, você está preparado para prestar conta? Nós estamos, meus irmãos, preparados? Um texto que nós lemos muito em momentos de sepultamento, momentos de vigília. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa em festa, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos apliquem ao seu coração. O funeral é uma escola. Ali Deus cala o orgulho humano. Ali nós percebemos que riqueza, fama, beleza, posição social não impedem a chegada da morte. Eu sempre aproveito para dizer, quando estou em momentos assim, que o momento mais angustiante que você tem quando você entra numa casa com um caixão, e que talvez você não fale isso em voz alta, e talvez você nem se veja pensando, mas surge uma angústia, começa a crescer uma angústia dentro do coração, é que você está vendo uma pessoa, um corpo sem vida no caixão, e vai te arremeter à situação que um dia você estará num caixão e as pessoas estarão chorando por você, chorando por sua partida. Às vezes, meus irmãos, não queremos encarar essa realidade, que um dia
As pessoas vão estar chorando ao redor do nosso caixão, falando o quanto nós fomos importantes na sua vida. Mas será que nesse momento nós estamos preparados para prestar contas diante do Senhor? Não adianta as desculpas que nós damos na igreja, não adianta as desculpas que nós damos para as pessoas. Nós cometemos erros e colocamos culpas nas outras pessoas. Nós colocamos culpa nos filhos, nós colocamos culpa no pastor, nós colocamos culpa no irmão, na irmã da igreja, porque não falou comigo. Mas na presença de Deus você não vai poder culpar ninguém, você vai ter que responder por você mesmo. E a pergunta é: qual desculpa você vai dar? Você está preparado de fato para encontrar com o Senhor? Pastor, mas que mensagem sombria. Falava de vida, falasse de vida, mas é de vida mesmo. O Senhor tem nos dado vida agora. Estamos aproveitando a vida como deve ser aproveitada? Você está preparado? A Bíblia também ela nos fala que há tempo para todas as coisas, mas esse tempo tem limite. Todas as coisas, tempo para todas as coisas, mas esse tempo ele tem um limite. A nossa vida, meus irmãos, ela tem começo, meio e fim. É interessante, quando nós falamos assim, nós entendemos claramente que o Senhor determinou o dia do teu nascimento. Mas você sabe o que é aterrorizante quando você entende isso? É que o Senhor preparou também o dia da tua partida, o dia da tua morte. Assim como o Senhor determinou o dia que você nasceu, o Senhor também determinou o dia que você vai morrer. Você está preparado para prestar conta diante do Senhor? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para nascer, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, 1 e 2, e há tempo para morrer. Deus estabeleceu o dia para o nosso nascimento e Ele também estabeleceu o dia da nossa partida. O problema, meus irmãos, não é apenas morrer. O problema é, depois da morte, vem o encontro com Deus. E como nós estamos? Como você tem vivido? Como está a sua vida? Você está preparado para prestar conta da sua vida com o Senhor? Nós estamos preparados? Mas, meus irmãos, existe uma morte muito pior do que a morte física. Todos temem a morte física. Mas Jesus, Ele nos ensinou que existe uma morte, existe algo infinitamente mais terrível. É a morte espiritual. É a separação eterna de Deus. O Senhor, Ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo, temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma quanto o corpo. Você entende essa exortação? Não tenha medo de homens, não. Não tenha medo de homens, não. Tenha medo de pessoas, não. As pessoas, elas podem ferir só o corpo. Tema mesmo a Deus, que pode ferir tanto o corpo
quanto lançar a alma no inferno. Esse deve ser o nosso temor. Às vezes nós tememos prestar conta da nossa vida a homens, a pessoas, mas o nosso temor deve ser de prestar conta diante de Deus. E essa é a nossa reflexão. Essa deve ser a nossa reflexão. Estamos preparados para prestar conta diante do Senhor das nossas vidas? A morte física, ela separa a alma do corpo. Sabe, a morte é algo terrível, porque o ser humano, ele não são partes, ele é um todo. A alma e o corpo, ele é um todo. A gente pensa, não, é a parte espiritual, nós falamos isso de forma didática, né? A parte espiritual, a parte física, mas o ser humano é um todo. E a morte, ela desfigura o todo. Ela deixa apenas uma parte desse todo. O que sobra de vida, de existência é a alma. Por isso, a palavra do Senhor, ela nos fala da ressurreição de um corpo glorificado. O Senhor vai restaurar aquilo que a morte desfigurou. Mas, meus irmãos, nós precisamos estar preparados para prestar conta diante do Senhor. A morte espiritual, ela separa o pecador de Deus para sempre. Pior do que ser surpreendido por um terremoto ou por um acidente, pior do que morrer, né, por um acidente, pior do que partir sem avisar a família, é comparecer diante de Deus sem Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, ter a plena convicção de que nós estamos assegurados na pessoa bendita de Cristo. Precisamos estar preparados para prestar a conta das nossas vidas. E isso acontece quando você está firmado em Cristo Jesus. Morrer sem perdão é enfrentar a eternidade sem Salvador. Nós estamos preparados? Hoje é um dia de reconciliação. A boa notícia é que Cristo veio exatamente salvar o pecador. A cruz, Jesus Cristo sofreu juízo por nós, que nós merecíamos. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Hoje oferece perdão, vida eterna e reconciliação com Deus. A única forma de estarmos preparados é confiar a nossa vida nas mãos de Jesus. A única forma de estar preparado é confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele declara: reconciliai-vos com Deus, na segunda epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o versículo 20. Reconciliai-vos com Deus. Segundo os Coríntios também, capítulo 6, versículo 2. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Observe, talvez você esteja dizendo: pastor, você está pregando o evangelho para mim, que já sou crente? Exatamente. Para nossa reflexão, como nós estamos nos preparando? Como nós estamos preparados ou estamos preparando a nossa vida para esse dia
do encontro do Senhor, que pode ser daqui a 80 anos, mas pode ser logo agora, depois do culto. Mas nós estamos preparados. O que eu posso dizer como conclusão? A morte não marca a hora. Ela pode chegar na velhice, ou pode ser na juventude. Uma enfermidade, ou em plena saúde. Em casa, na estrada, ou em um desastre inesperado. Mas existe uma pergunta que cada um precisa responder. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria certeza que estaria com Cristo? Se fosse o teu último dia de vida. A vida, meus irmãos, é como uma neblina, mas graças a Deus que permanece para sempre. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Enquanto o coração bate, Cristo continua chamando. Vinde a mim. Não deixe para amanhã a decisão mais importante da sua existência. Porque ninguém conhece o amanhã. Mas hoje Deus ainda oferece perdão, reconciliação, vida eterna por meio de Cristo Jesus. Nós estamos preparados? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós temos refletido sobre a brevidade da vida. E talvez, ó Deus, seja uma mensagem não tão agradável, mas é uma realidade que todo dia está perante nós. Pessoas jovens, com uma carreira promissora, chega a notícia que a sua vida foi ceifada. Senhor, nos ajuda a estar preparados. Nos ajuda, ó Deus, ó Pai, a colocar a nossa casa em dias. Nossa casa, ó Deus, ó Pai, amado, na Tua presença. E nos ajuda, Senhor Deus, ó Pai, a estar em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, ó Deus, e que Tua palavra, ó Deus, nos desperte a cada dia nos aperfeiçoar diante de Ti. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.